Em 2007, o Supremo Tribunal Federal realizou pela primeira vez em sua história uma audiência pública. No Repórter Justiça de hoje, você vai saber por que esse canal é utilizado, a importância desse instrumento da jurisdição constitucional, quais as autoridades responsáveis pela convocação, quem participa e todos os detalhes das audiências públicas na mais alta corte do país. É o debate propiciado pelas cotas que nos permite atualizar, refletir e decidir sobre os rumos da cidadania no Brasil. Muito pouca coisa técnica foi discutida até agora. Só quem é negro sabe o quanto que é difícil essa caminhada. Na Suprema Corte Brasileira, a instância máxima do Judiciário, os ministros julgam ações com base na Constituição Federal. Eles usam também o bom senso, a experiência de vida, o conhecimento de causa. E para votar, também podem levar em conta os anseios da sociedade. Mas há uma oportunidade em que os ministros não estão sozinhos. Eles recebem ajuda antes de decidir. É durante a audiência pública. Nós estamos num momento em que o Poder Judiciário tem debatido e decidido os mais complexos temas relativos à vida cotidiana. E essas decisões que outrora eram tomadas no campo da política, hoje têm sido tomadas no campo do judiciário, exatamente pressupondo uma legitimidade, uma participação popular, uma possibilidade do povo, de alguma maneira, participar dessa decisão, é que se invoca as audiências públicas. A segunda finalidade da audiência pública é conferir um gesto de humildade por parte do judiciário no que diz respeito a não ser conhecedor de determinadas matérias técnicas específicas. Essas disciplinas técnicas especializadas, elas normalmente ensejam audiências públicas para que técnicos sejam ouvidos, experts participem, deem suas contribuições e o judiciário, coletando essas informações, possa decidir. Para este sociólogo, o que o Supremo faz na audiência pública tem um valor simbólico muito maior do que o fato de coletar informações para entender determinado assunto. É quando ele abre as portas do tribunal para a representação da sociedade civil. As audiências públicas, elas congregam entidades que são representativas de processos que estão acontecendo na sociedade civil, de interesses que estão acontecendo na sociedade civil, e elas vão aí falar com pautas, elas vão falar de modo organizado, elas vão falar mediante questões apresentadas, de modo que as coisas que estão acontecendo no interior dessas instituições vão aparecer. Então tem uma ligação direta com transparência a audiência pública. A primeira audiência pública foi convocada com base na Lei 9.868, de 1999, que trata do julgamento das ADIs e ADCs. Foi esse dispositivo que trouxe a primeira previsão de audiência pública. O artigo 9º, inciso 1º da lei, diz que, em caso de necessidade de esclarecimento de matéria ou circunstância de fato, ou de notória insuficiência das informações existentes nos autos, poderá o relator requisitar informações adicionais, designar perito ou comissão de peritos para que emitam parecer sobre a questão, ou fixar data para, em audiência pública, ouvir depoimentos de pessoas com experiência e autoridade na matéria. Uma outra lei também prevê a realização de audiências públicas. É a que trata do julgamento das arguições de descumprimento de preceito fundamental, as ADPFs. Está no artigo 6º, inciso 1º da lei, que o relator poderá ouvir as partes do processo que enseja a arguição. Ele também poderá requisitar informações adicionais, poderá designar peritos ou comissão de peritos para que emitam parecer sobre a questão, ou ainda fixar data para declarações em audiência pública de pessoas com experiência e autoridade na matéria. E a partir daí, as audiências que se seguiram fizeram com que os temas ganhassem espaço nas conversas populares. E é aí que se pode começar uma mudança social. A gente vai deixando para trás a figura de uma sociedade que, vamos dizer assim, assiste às decisões das autoridades e automaticamente considera que o que a autoridade decidiu é o que devia ter mesmo sido decidido. Muda nesse sentido. Uma coisa é o STF tomar a decisão
como um pai toma decisão para um filho que não discute a decisão. Outra coisa é o STF chamar a sociedade e dizer, olha, vamos pensar juntos essa questão e vamos assumir junto, vamos arcar junto com as consequências. Amadurece a sociedade e eu não tenho a menor dúvida de que a qualidade da vida fica melhor. A primeira audiência pública realizada no Supremo Tribunal Federal foi em abril de 2007, transmitida ao vivo pela TV e Rádio Justiça. A discussão foi convocada pelo ministro Aires Brito, que era o relator da ação direta de inconstitucionalidade ajuizada no Supremo em 2005 pelo Procurador-Geral da República da época, Cláudio Fonteles. A discussão era saber se o artigo da lei, que permite as pesquisas com células-tronco embrionárias, violaria o direito à vida, já que para muitas pessoas ela começa logo depois da concepção. A pretensão deduzida assenta-se na consideração de que a partir da concepção há a vida humana, visto que o embrião é o ser humano na fase inicial de sua vida e, como tal, recebe a tutela constitucional das normas indicadas. Foram 8 horas de debates na audiência pública. Participaram da audiência pública da Lei de Biossegurança pesquisadores, médicos, especialistas de renome na área da genética. O que é eticamente correto? Preservar esses embriões congelados, mesmo sabendo que a probabilidade de gerar um ser humano é praticamente zero, ou doá-los para pesquisas que poderão resultar em futuros tratamentos? O embrião é um indivíduo, né? É um indivíduo original e irrepetível. E todos nós fomos um dia uma célula assim. Se essa célula tivesse morrido, nós não estaríamos aqui. O relator, ministro Aires Brito, e a então presidente do STF, ministra Ellen Grace, votaram pela improcedência da ação. E a maioria dos ministros decidiu que a lei que regulamenta o uso de células-tronco é constitucional. Foi só o início das audiências públicas que vem para lançar luz sobre alguns temas. Há uma afirmação de que o juiz tem um conhecimento enciclopédico. Agora, o conhecimento enciclopédico do magistrado é um conhecimento adstrito ao meio jurídico. Então, afirma-se que o juiz não pode desconhecer a lei. Além da lei, há fatores interdisciplinares, como ocorreu na discussão sobre as células-tronco, na discussão sobre a anencefalia, porque nós, magistrados, temos conhecimento daquilo que é ilícito ou daquilo que é lícito. Agora, o conhecimento do fato que dá ensejo à aplicação da regra jurídica, por vezes, depende de um conhecimento interdisciplinar que escapa exatamente a essa percepção do magistrado. Às vezes, só o conhecimento jurídico não basta. A tendência é que o Supremo, à medida que avance na discussão dos temas delicados, complexos, técnicos, ele vai expandindo o número de audiências públicas. É exemplo do que nós já temos visto no Supremo Tribunal atualmente. E veja a seguir, o STF promove debates de questões polêmicas, como importação de pneus usados, feto anencéfalo, cotas raciais e o Sistema Único de Saúde. Eu volto já já. Você vai ver agora outros temas discutidos nas audiências públicas. Especialistas defenderam suas teses e representantes do governo, de entidades e da sociedade civil deram suas opiniões contra e a favor sobre assuntos polêmicos e forneceram elementos para auxiliar nos julgamentos. No dia 27 de junho de 2008, os ministros reuniram profissionais, desta vez para falar sobre pneus usados. Quem convocou foi a ministra Carmen Lúcia. O bom juiz, quando abre a voz, permite que a justiça fale. E para que a justiça fale pela boca do juiz, é preciso que o juiz tenha olhos e ouvidos bem abertos e atentos à sociedade. Ela era relatora da ação na qual a Presidência da República pedia a anulação das decisões judiciais que autorizavam a importação de pneus usados. Foram 4 horas de debates. Cada especialista teve 20 minutos para explicar o ponto de vista a respeito do assunto. Os contrários à importação ressaltaram os prejuízos que o reaproveitamento de pneus causam ao homem e ao meio ambiente. São emissões que são feitas pela sua queima, que são geradas pela sua queima. Entre eles, nós temos produtos como a dioxina, são substâncias altamente tóxicas, né? Então, é um processo bastante complicado, bastante difícil. Entre os favoráveis estavam representantes das empresas que reformam pneus usados. Os 90% que são
fabricados no Brasil e importados pneus novos, não usados, né, esses representam uma parcela muito maior, esses sim é que são um problema ambiental. Os 9% não podem ser penalizados porque são matéria-prima essencial do segmento da reforma. Um ano depois da audiência, o Supremo decidiu pela proibição de se importar pneus usados. O que foi pedido exatamente foi que a gente declarasse inconstitucional e foi isso que eu fiz. Eles podem ser considerados um número certo, um algarismo certo na coluna do déficit ambiental. A decisão tomada pelo Estado brasileiro na matéria ajusta-se com absoluta fidelidade ao texto da nossa Constituição e persegue o objetivo plenamente legítimo, qual seja o da preservação da integridade no meio ambiente. Interromper ou não a gestação quando o feto é anencéfalo. Seria isso um crime? A Confederação Nacional dos Trabalhadores na Saúde entrou com uma ação no Supremo que questionou o direito da mãe em decidir sobre a interrupção da gravidez ou não. Antes do julgamento, houve uma audiência pública a pedido do relator, ministro Marco Aurélio. Durante 4 dias, os ministros ouviram opiniões de representantes do governo, de entidades religiosas, da sociedade civil e de especialistas. No caso dos contrários, o foco foi o direito à vida. Uma sociedade que quer se desenvolver não pode se desenvolver livremente, não pode crescer às custas do sangue de pessoas inocentes. Os favoráveis à interrupção reforçaram que deve prevalecer o direito da mulher. Não se pode impor a toda a sociedade, cada dia mais diversa, a agenda moral das religiões, traduzindo-as em políticas públicas destinadas a todas as cidadãs e cidadãos do país. Seria um desrespeito à própria Constituição. No dia 12 de abril de 2012, o assunto anencefalia entrou na pauta de julgamentos. Na época, o então presidente do STF foi contrário a interromper a gestação no caso de fetos anencéfalos. Eu quero me associar de maneira, dizia, até efusiva, com a manifestação de Vossa Excelência, ministro Celso de Mello, quando disse que este é a seu, mas também a meu juízo, o mais importante julgamento na história desta Corte. Porque nela, na verdade, se tenta definir, no fundo, o alcance constitucional do conceito de vida e da sua tutela normativa. Mas a maioria dos ministros entendeu que a prática não é crime. Levar às últimas consequências esse martírio contra a vontade da mulher, né, corresponde à tortura, a tratamento cruel. Ninguém pode impor a outrem que se assume enquanto mártir. O martírio é voluntário. O Supremo Tribunal Federal se defronta, neste caso, com um grande desafio, consistente em extrair dessas mesmas declarações internacionais e proclamações constitucionais de direitos a sua máxima eficácia, em ordem a tornar possível o acesso dos indivíduos e dos grupos sociais a sistemas institucionalizados de proteção aos direitos fundamentais da pessoa humana, sob pena de a liberdade tornar-se uma palavra vã. As audiências públicas no Supremo Tribunal Federal foram regulamentadas pela Emenda Regimental 29 de 2009, emenda que atribuiu competência ao presidente da Corte ou ao relator do caso para convocar a audiência. Está nos artigos 13 e 21 do Regimento Interno. Convocar a audiência pública para ouvir o depoimento de pessoas com experiência e autoridade em determinada matéria, sempre que entender necessário o esclarecimento de questões ou circunstâncias de fato, com repercussão geral e de interesse público relevante, debatidas no tribunal. Outro tema de audiência realizada pelo Supremo, saúde pública. A pedido do ministro Gilmar Mendes, o STF reuniu profissionais do setor e representantes da sociedade. Os dados eram fundamentais para os ministros julgarem diversos pedidos de liminar para a realização de cirurgias, fornecimento de remédios, vagas em UTIs e outros problemas do SUS. Foram 6 dias de troca de informações. Ao Estado cabe cuidar de vidas.
às empresas sua lucratividade e a todos nós cabe fiscalizarmos o equilíbrio para que tais fins não sofram desvios perversos. O acesso à alta complexidade não é o grande problema, né? Não é o grande problema. A questão está no acesso ao diagnóstico, né? Que tem de ser mais difuso, tem de ser mais descentralizado na qualidade deste diagnóstico. A audiência pública auxiliou os ministros na hora de julgarem os processos sobre o tema. As ações do poder público eram contra decisões judiciais que determinaram ao SUS fornecer remédios de alto custo ou tratamentos não oferecidos na rede pública para portadores de doenças graves. O plenário do Supremo decidiu que o governo deve sim custear esses procedimentos. Não temos dúvida de que o Estado brasileiro é responsável pela prestação dos serviços de saúde. Importa aqui reforçar o entendimento de que cabe à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios agirem em conjunto no cumprimento do mandamento constitucional. No mesmo ano, outro debate. O assunto foi reserva de vagas no ensino superior, iniciativa do ministro Ricardo Lewandowski. As audiências públicas, a meu ver, senhor presidente, eminente ministro Joaquim Barbosa, dignos presentes, se insere dentro dessa ideia de democracia participativa, ou seja, de uma participação do povo, da cidadania no processo de tomada de decisões. Vejo como um encontro da sociedade sobre um tema sobre o qual ela nem sempre quis discutir com a devida abertura. Então, vejo como extremamente positivo e é um prazer estar aqui. Uma conversa que durou 3 dias e reuniu cerca de 35 especialistas para falar sobre os critérios raciais para a reserva de vagas nas universidades públicas, as chamadas cotas. As cotas, elas, antes de atentar contra o princípio da igualdade, elas realizam a igualdade material. Elas, por outro lado, elas são a porta de entrada para que essas instituições elas assumam caráter plural. É necessário que todos no Brasil, independente de cor, independente de raça, de etnia, tenham a oportunidade de estudar em bons colégios públicos. E a expectativa é de que o resultado daqui seja o que vá balizar todas as ações afirmativas, principalmente as cotas das universidades públicas em todo o Brasil. As ações que motivaram a realização da audiência pública foram julgadas em abril do ano passado. Elas questionavam as políticas de cotas étnico-raciais para selecionar os estudantes em universidades públicas. O Supremo considerou que esse procedimento não viola os artigos da Constituição Federal. E depois do intervalo, saiba o que entrou em discussão em mais 4 audiências públicas. Eu volto em instantes. Você vai ver agora as audiências públicas convocadas para debater lei seca, amianto, TV por assinatura e campo eletromagnético. Esses assuntos ainda aguardam julgamento no plenário do STF. O assunto em discussão era a lei seca. O depoimento emocionado de Elaine foi sobre o drama que a acompanha há 9 anos. Ela estava no carro quando foi atingida por outro veículo guiado por um motorista embriagado. O acidente a deixou paraplégica. E por causa dessa pessoa eu pago o preço hoje de estar numa cadeira de rodas, o que não é fácil. O depoimento reforçou durante a audiência pública realizada em maio do ano passado no STF a importância de uma lei de trânsito rigorosa no país. A audiência foi convocada pelo ministro Luiz Fux. A Abrazel ajuizou uma ADI que questiona dispositivos da Lei 11.705, a chamada Lei Seca. A entidade, que congrega bares e restaurantes, temia perder clientela. Entre os pontos da lei questionados pela ação estão a proibição da venda de bebidas alcoólicas em locais próximos a rodovias federais, a redução para 0 do nível tolerado de álcool para multa e a criminalização da direção com índice superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue. A grande questão que nós devemos aqui tentar equacionar é o problema entre os que são responsáveis e os que são irresponsáveis. Esses são os delinquentes. Os primeiros são inocentes. Na audiência pública, a maioria dos expositores defendeu a lei seca. Segundo dados do Detran, cerca de 40 mil pessoas morrem por ano em acidentes de trânsito no Brasil. Apesar do número crescente de veículos da frota, o número de mortos
para cada 10 mil veículos, ele está diminuindo gradativamente. Ano após ano, a gente vem conseguindo baixar esse índice de mortos para cada 10 mil veículos. Parlamentares, especialistas e representantes da sociedade civil, além do advogado-geral da União, falaram. O julgamento da ADI, que questiona a lei seca no STF, ainda não tem data marcada. Outra audiência pública realizada pelo Supremo foi em agosto do ano passado. O encontro foi convocado pelo ministro Marco Aurélio, que precisava conhecer um pouco mais sobre o amianto. O tema é estritamente técnico, para saber se há realmente a repercussão considerada a saúde do prestador dos serviços e que repercussão é essa. Procuraremos conciliar desenvolvimento e segurança no âmbito da saúde. Ouviremos técnicos na matéria e teremos elementos para atuar de forma segura, decidindo segundo a Carta da República. O ministro Marco Aurélio é relator de uma ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pela Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria. Ela questiona a lei que proibiu o uso de amianto no estado de São Paulo. O amianto é um mineral usado em peças de fibrocimento que vão para a construção civil. Quem condena o uso do material diz que ele é perigoso para a saúde. É um crime social perfeito. Crianças morando no lixo de amianto lá em Bom Jesus da Serra, brincando num monte de resíduos deixados para trás quando essa indústria foi embora para Minasul. E artesanato feito por população de baixa renda em Minasul, no chamado Projeto Sambaíba, onde são doados os resíduos da indústria mineral para que se gere renda. Vejam, são belíssimos os artesanatos, mas o risco, será que realmente se justifica? De outro lado, quem atua no mercado que fatura com o amianto. Nós brasileiros sabemos como fazer, através de longos anos de trabalho, de empenho dos trabalhadores, de compromisso dos empresários, de lidar de uma forma responsável e segura com esse produto. O ministro Luiz Fux é relator também de 3 ações diretas de inconstitucionalidade que questionam a Lei 12.485 de 2011. A norma regulamenta o funcionamento das TVs por assinatura, um setor que cresce 30% todos os anos no Brasil e garante aos telespectadores acesso a uma programação diversificada. Antes de colocar o assunto em julgamento, o ministro convocou uma audiência pública. O debate ocorreu em fevereiro deste ano. Quem esteve no Supremo para tratar do assunto? Especialistas, entidades reguladoras, representantes da sociedade. O principal aspecto da lei, digamos assim, o mais polêmico, é o dispositivo que define um percentual mínimo de produções brasileiras na programação. A Ancine, Agência Nacional de Cinema, está de acordo com essa exigência. É indispensável que na televisão por assinatura que é veiculada no Brasil, os brasileiros possam se ver, possam se ouvir, possam ouvir a sua língua sendo transmitida nesses canais. A avaliação do Ministério das Comunicações, contudo, é muito favorável à lei. A gente vê como um passo bastante importante por vários motivos. A Associação NeoTV e o IDEC, Instituto de Defesa do Consumidor, estão entre os autores das ações que questionam a lei. A legislação aparentemente abre o mercado, mas ela vai trazer uma concentração muito maior. Eu citei aqui que dos novos pedidos de televisão por assinatura, 60% dos homicídios atendidos são de uma única empresa. As 3 ações trazem o argumento da defesa do consumidor, dizendo que não seria necessário uma regulação, porque o serviço de televisão por assinatura hoje já reflete a vontade do consumidor. E como eu coloquei na apresentação, essa é uma afirmação complicada. A ideia é não deixar desaparecer essas impressões da audiência pública até o julgamento da ADIM, quer dizer, deixar que essas ideias estejam bem presentes no momento do julgamento da ADIM. E essas informações estão sendo valiosíssimas porque elas são muito especializadas em relação a esse setor. Um mês depois, mais um tema em discussão: campos eletromagnéticos. Quais os efeitos desses campos no ser humano e no meio ambiente? E por que essa audiência pública? O ministro Dias Toffoli é relator de um processo que veio do Tribunal de Justiça de São Paulo. No recurso, associações de moradores de 2 bairros paulistanos alegam que as torres de transmissão de energia elétrica estão muito perto das casas, o que coloca em risco a vida das pessoas. Poderia até provocar câncer. Antes de tomar uma decisão a respeito do caso, o ministro convocou a audiência. 21 especialistas compareceram. Técnicos de diversas áreas,
energia, engenharia, saúde pública. A linha já está lá, criando praticamente uma inversão de ônus da prova para os moradores, porque nós não sabemos qual é essa carga hoje, real, na linha. Alguns moradores próximos a uma linha de transmissão pretendem que o campo magnético emitido por essa linha seja mais de 80 vezes menor do que o limite atualmente recomendado pela Organização Mundial de Saúde e limite esse acatado pela legislação brasileira. Ainda não está definido quando o processo vai ser julgado pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. O Repórter Justiça termina aqui. Quer participar do programa? Então escreva pra gente e envie a sua sugestão. O nosso e-mail é repórter.justiça@stf.jus.br. Semana que vem tem mais um tema do seu interesse. Até lá!